Não. Republicano. Estamos no fim. O facto do ditador Franco ter chamado ao seu gabinete em privado Juan Carlos e lhe ter obrigado a dar uma resposta afirmativa a ele e a ele só, sem consultar o seu pai, então, como sabem, significa que quem preparou a transição em Espanha para a monarquia foi o republicano Franco, o ditador Franco. E, portanto, ele é que ajudou a esse parto. Ainda bem, de certa maneira, que esse parto foi feito nestas circunstâncias. Agora, não me digam que o facto de Portugal se ter dotado por 2 vezes endogenamente do regime republicano, o primeiro em 1910, no meio de uma Europa monárquica. A nossa Revolução Republicana de 1910, todos os países europeus, com exceção da França, cuja República, aliás, datava de 1876, e da pequena Suíça, Estado Federal, toda a Europa era monárquica. Portanto, a nossa implantação da República é pré-anunciadora de um movimento muito mais geral que se apossou da Europa muito depois da Primeira Guerra Mundial, com a desagregação dos impérios. Primeira revolução endógena, que foram os portugueses que se dotaram, não houve influências externas, não sei se me fazem entender. Houve uma outra oportunidade para o regime democrático em Portugal. Já se falou aqui, o professor António Reis falou aqui, nas várias fases em que isso foi possível durante o salazarismo. Mas no fim do salazarismo também teria sido. Porquê é que os monárquicos não se empenharam na transição do salazarismo para um sucessor, que não se sabia qual, para lutar pelo regime democrático, monárquico, que fosse em Portugal? Porquê? É uma pergunta que se pode colocar aos monárquicos. Eu vou perguntar a Ribeiro Teles, porque ele deve se lembrar bem. Eu lembro bem que eu era monarca e lutei muito contra o ditador Salazar. Muito bem. Por ser monárquico. Na transição Na transição não tinha, de facto, a força possível, a identidade possível para poder levar esse efeito. Porque há aqui uma confusão muito grande. Há bocadinho, muito bem, o António Reis disse das questões das crises nacionais. Mas quem nos salvou da primeira crise que citou foi a dinastia de Avis. E quem nos salvou da segunda crise foi a dinastia de Bragança. Não foi nenhuma república. Isto é a realidade histórica. Nessa altura. Agora, neste momento. Eles estão a dizer, e bem, isso nessa altura nem sequer havia repúblicas. Portanto, não havia, então não havia a República de Veneza. Não se quis instaurar, a seguir aos Filipes, não se quis instaurar uma república. Mas não havia na Europa da mesma forma. Tinha havido na Inglaterra também. Mas nós não estamos a copiar. Então copiemos também agora a Europa. Copiemos aquelas monarquias que estão mais dentro do que necessitamos fazer perante o mundo, que é recuperar e expandir a nossa cultura em todo o lado onde existe, de facto, essa expansão, e isso é feito através de uma continuidade que só uma monarquia pode dar. Mas eu creio Esta é que é a realidade. Esta é que era a resposta que eu queria. Muitos portugueses estão a pensar assim nesta altura. Não imitamos a Espanha. Arquiteto Ribeiro Teles, muitos portugueses estão a pensar assim nesta altura. Não imitamos o Reino Unido na expansão. Mas nós diluídos eleger um presidente que escolhemos por entendermos que está melhor preparado para determinada tarefa em determinado momento. E um rei que é dinasticamente, que segue na sequência dinástica, temos que, como diriam os portugueses agora neste momento em casa, levar com o que está. Todos os reis da Europa estão muito bem preparados. Não sei se os presidentes da República estão tão bem preparados. Mas não é possível, certamente, refutá-los, não é possível deixá-los de lado. Ou seja, quando há uma sequência dinástica, há que aceitar o que está na sequência dinástica. Isso para si faz de alguma... Há casos em que, quando se rompe essa relação da dinastia com o povo, evidentemente que há problemas de crise humanos que existem. Isso dá sempre, mas essa crise hoje não se verifica na Europa Ocidental, nas monarquias da Europa Ocidental. Esta questão é ou não importante para os republicanos? Bom, eu creio que a sucessão dinástica, no fundo, acaba por nos conduzir a uma situação em que estamos completamente dependentes dos acasos
da biologia e da genética. Como está a Espanha, Ou seja, como está o Reino Unido, como está a Dinamarca, como está a Suécia, como está a Noruega, como estão os países mais desenvolvidos da Europa. Como dizia o grande republicano Raul Proença, bem, não podemos esquecer a Alemanha e a França. A monarquia, um fator hereditário, introduz a zoologia na política. Ou seja, deixa-nos ao acaso, deixa-nos no fundo dependente de casos genéticos e biológicos. Portanto, o argumento que às vezes se apresenta de que o rei está melhor preparado para governar, porque é educado desde pequenino para governar, é um argumento ilusório. Tanto mais porque não há nenhuma educação que possa compensar alguém que nasce sem qualidades para ser rei, ou para ser governante, ou chefe de Estado. E, infelizmente, a nossa história tem vários casos que pode apresentar de reis que nasceram sem aquelas qualidades mínimas que nenhuma educação lhes conseguiu facultar para virem a governar. Vários casos na nossa história. E, portanto, isto da sucessão dinástica, assegurar o princípio da continuidade, o princípio da estabilidade, tem muito que se lhe diga. Aliás, nós temos hoje um regime semipresidencialista que tem provado ser um regime de grande estabilidade e um regime que tem assegurado uma perfeita continuidade e estabilidade política. Então, juro que pensam aqui embaixo. Não tem assegurado é o futuro. Isso é que é grave. António Sousa Cardoso. Monárquico. Qual é a diferença? Entre monarquia e república, o que é que ficaríamos a ganhar hoje se tivéssemos uma monarquia? Bom, à parte esta discussão, diria, do lado republicano, parece-me que a única coisa que existe é esta ideia de podermos ter um chefe de Estado eleito pelo voto universal. Sufrágio universal. Já vimos, o Dr. Paulo Teixeira Pinto sublinhou, que isto não é sequer uma característica exclusiva das repúblicas, como é verdade que até existem ou existiram monarquias eletivas e por isso esta questão da legitimidade, onde parece esgotar-se todo o ideário monárquico, é uma questão que me parece, apesar de tudo pequena, em relação a tudo o que pode ser o deve haver entre a monarquia e a república. Acho, por outro lado, que existe esta ideia de que, mas afinal os monárquicos não é uma questão relevante, porque afinal os monárquicos tiveram apenas, na última sondagem conhecida, eu não sei com que pressupostos foi feita essa sondagem, tiveram apenas 12,5%. Mas a verdade é que existe aqui um preconceito de muitos anos, nesta república que foi menina, moça, leviana, nos primeiros 16 anos, depois foi uma ditadura durante os outros 48, e depois, enfim, floresceu para a democracia já em 74, depois de no PREC estar prestes a ser malcriada e leviana outra vez. Mas apesar disso, esta república introduziu um preconceito na classe política e talvez até tenha passado bem para a opinião pública, que é que, por se nascer em república, as pessoas se devem sentir republicanos. E isto é uma coisa, de facto, existe um déficit de reflexão entre os portugueses sobre o deve haver entre a monarquia e a república. E por isso eu lançava para a mesa novas questões. Não esta questão da legitimidade, porque é uma questão em que os republicanos também estão em déficit. A república nunca foi sufragada pelos portugueses e foi até constituída por um ato violento que começa com a morte do rei, como a peça aqui bem mostrou. E por isso valia a pena que os republicanos, tal como os australianos, como dizia bem o Dr. Paulo Teixeira Pinto, fosse a jogo. E fosse a jogo, tirando da sua Constituição, o Dr. Medeiros Ferreira dizia que isso, enfim, é uma forma de governo, não chega a ser... Mas a verdade é que eu não conheço Constituição de nenhuma monarquia europeia que imponha a sua forma de regime, que proíba outra forma de regime. E essa é que é a questão. Por isso, eu no deve haver entre a monarquia e a república começava por pensar, para que os portugueses percebam em casa e vejam que isto pode ser feito de coisas simples, o que é que se ganha com um Presidente da República ou o que é que se ganha com um rei nas funções constitucionais que normalmente estão atribuídas a um e a outro. E por isso dizer, por exemplo, como a nossa Constituição diz, que o rei deve ser o regulador das instituições e por isso deve ele próprio ser o árbitro do jogo político e dos restantes órgãos de soberania.